Agora estaremos lendo do versículo 20 até o versículo 24. Diz-nos assim a palavra do Senhor. E sucedeu, depois destas coisas, que anunciaram a Abraão, dizendo: Eis que também Mical deu filhos a Naor, teu irmão. Uz, o seu primogênito, e Buz, seu irmão, e Quemuel, pai de Arã, Quésede, e Azó, e Pildas, e Gidafle, e Betuel. E Betuel gerou Rebeca. Estes 8 deu Mical a Naor, irmão de Abraão. E a sua concubina, cujo nome era Reumá, lhe deu também Teba, e Gaã, e Taás, e Maaca. Nós vamos falar sobre os filhos de Naor. Às vezes você fica a perguntar por que determinadas passagens bíblicas fazem parte desse cânon. Como, por exemplo, quando você lê sobre as cansativas genealogias e outros nomes que às vezes você não vê ligação. Mas, como diz o apóstolo São Paulo, toda a Escritura foi inspirada por Deus. Então não podemos descartar nenhuma parte da palavra de Deus. Porque se ela está dentro desse cânon, na verdade ela tem a sua utilidade. E aí você pergunta aqui qual é a causa, a razão da inclusão desses nomes aqui relacionados a Naor. O texto começa deixando claro aí para nós que depois destas coisas, ou seja, depois daquilo que envolveu a vida de Abraão com Isaque, agora dá-se esse outro acontecimento. Que aí vem alguém falar para Abraão que Mical deu filhos a Naor, o irmão de Abraão. Então, qual é a causa, qual o motivo desses nomes serem colocados aqui nessa seção do capítulo 22? Na verdade, o que se percebe é que o autor está deixando nítido que já havia uma catalogação dos dados familiares naquela época. Ou seja, não passava despercebido esse quesito. Havia uma preocupação em se relacionar, em se preservar e em guardar essa estrutura de nomes familiares. É a primeira razão por que isso está sendo colocado aqui na palavra de Deus. E aí mostra para nós que havia um cuidado especial do povo de Deus em preservar já esse relacionamento com o povo de Deus, Israel. Então, já havia esse cuidado. E eu não posso deixar de crer que esse cuidado aqui tinha um toque especial de Deus para a preservação da origem familiar do povo de Deus, da nação israelita. Essa é a primeira causa. Nós temos que entender também que os nomes que aqui são destacados, que às vezes soam até estranho na atualidade, como por exemplo, Betuel, Quésede. Hoje nós sabemos que tem pessoas com esses nomes aí, né? Quemuel, Pildas, Gidafle e outros nomes. Mas você pode entender que a razão desses nomes aqui serem mencionados é porque, na verdade, tem ligação com a promessa que Deus faz a Abraão. Note que aqui está envolvendo um parente, um irmão de Abraão. E Abraão tem uma promessa. E isso aqui vai levar para uma linha sucessória muito importante. Por isso que você tem que atentar para essa particularidade. Aqui, na verdade, nós temos nomes que vão fazer parte da linhagem da promessa, que é o caso de Rebeca. Nós sabemos, queridos irmãos, quando lemos Gênesis, capítulo 24, versículo 4, olha o que nos diz: Mas que irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para meu filho Isaque. Já havia uma preocupação de Abraão em relação à promessa, e o filho que viria, ele não quer que haja qualquer interferência de fora. Ele quer que o filho case com alguém que faça parte da sua parentela. Isso para que a promessa de Deus de Gênesis 3:15 não fosse interrompida no seu processo histórico. Daí a razão da inclusão desses nomes aqui presente no texto bíblico.
Então, queridos, perceba que não é à toa. O próprio Abraão preserva a sua família, especialmente aqueles que haveriam de descender do seu filho. Então, isso aqui é importante nós atentarmos para essas particularidades bíblicas, porque está fazendo uma referência aqui a um cuidado que vinha de Abraão, mas que tinha um toque especial de Deus, porque tudo vai recair em Jesus Cristo, que é a semente da mulher. Atente para isto. Para mostrar que os acontecimentos de Gênesis não são acontecimentos lendários, nem sem dados biográficos, registros catalogados, é que essa passagem está aqui. E aí o autor, com precisão, destaca nomes relacionados com Abraão e aqui estão plenamente ligados à promessa, conforme já falamos. Mas eu quero destacar aqui um outro nome, que é o nome de Uz. Referia-se a uma terra, conforme aparece também no livro de Jó. Vamos ler esse texto bíblico só para que vocês tenham uma noção. Jó, capítulo 1, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: E havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Aí você também pode ler Jeremias, capítulo 25, versículo 20. Olha o que nos diz esse texto bíblico, a palavra do Senhor. Jeremias, capítulo 25, versículo 20. E a toda mistura de gente, e a todos os reis da terra de Uz, e a todos os reis da terra dos filisteus, e a Asquelon, e a Gaza, e a Ecrom, e a resto de Asdod. Perceba que a Bíblia, ela está mostrando que os personagens, os nomes que apareceram aqui nos dias de Abraão, como também os lugares, não se trata de algo lendário, como muitos querem explicar. Tudo aconteceu envolvendo pessoas reais, lugares reais, que não se trata de uma lenda, de um mito, de uma fábula, como muitos que querem desfazer da palavra do Senhor tentam afirmar. Mas você vê que isso está em Jó, isso está em Jeremias, capítulo 25, versículo 20. E o que nós temos que entender aqui é que essa história do livro de Jó não é uma lenda também. Estudiosos afirmam que Uz tinha ligação com Naor. Portanto, medite nisso, que Deus te abençoe para todo sempre em nome de Jesus. Amém.